Meus irmãos, a partir do versos 13 deste capítulo, Jesus está concluindo o seu sermão. E nesta conclusão, ele exige uma tomada de decisão dos seus ouvintes. Encontramos, meus queridos irmãos, em Jesus, o modelo de como pregar a doutrina da graça. Ele usa o modo indicativo e também o modo imperativo. Ele começa falando do modo indicativo, mostrando o que é o reino, quais são os benefícios do reino, quem está dentro do reino, o que ele tem. Ele é bendito, ele é bendito, ele é bendito, ou em outras palavras, ele é bem-aventurado, bem-aventurado. Mas, ao mesmo tempo, no final do seu sermão, como se deve pregar expositivamente também, de forma o evangelho, tem que ter uma tomada de decisão. Agora Jesus disse, eu falei a vocês sobre o reino e quais são os benefícios daqueles que estão dentro do reino. Mas agora, vocês que estão me ouvindo, a multidão estava lá no sopé da montanha ouvindo Jesus e os discípulos estavam ali perto dele. E de repente, ele começa a falar agora sobre as duas portas, a porta estreita, a porta larga, o caminho estreito, o caminho largo, o destino ao inferno e o destino para o céu, não é? No sermão passado, nós vimos como identificar um falso profeta, não é? E Jesus está alertando aqueles que estavam ali para uma tomada de decisão. Acautelem, prestem atenção, vejam o que está ao redor de vocês, ao estado ao redor de vocês. Em outras palavras, meus irmãos, quem está dentro de vocês? Quais são os líderes de vocês? O que eles pregam? Então, nesse modo indicativo, Jesus está mostrando a doutrina da graça. E no modo imperativo, Jesus diz, tomem uma decisão agora. Vocês precisam tomar uma decisão. Entre pela porta estreita. Entre. Não dê ouvido aos falsos profetas. Curioso, meus irmãos, que Paulo e os demais apóstolos aprenderam a pregar a doutrina da graça com Jesus. Paulo, por exemplo, quando ele expõe a doutrina em Romanos, no capítulo 1 até o capítulo 11, ele mostra quem é o pecador. Todo mundo pecador, todo mundo carece da glória de Deus, todo mundo chafurdado no pecado, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, mas ele vai colocando a doutrina da graça, e quando chega no capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para saber qual é a vontade do Senhor, a vontade perfeita e agradável do Senhor. Agora, Paulo diz, entrementes a tudo que vocês ouviram da minha doutrina, a doutrina do Evangelho, eu rogo a vocês, santifique, oferece um culto que agrade ao Senhor. E o mesmo modelo, irmãos, de pregação, podemos ver também em Efésios, que Paulo, no capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo também mostra a doutrina da eleição, quem nós éramos, a barreira que foi quebrada pelo Evangelho, pela cruz de Cristo, que foi quebrada a barreira de separação. Agora não há mais grego e nem judeu, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, todos agora fazem parte do corpo. E Paulo, no capítulo 3, no capítulo 2, para o capítulo 3, ele diz, agora vocês não são mais forasteiros e peregrinos nesse sentido, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus. Mas quando ele chega no capítulo 4, ele diz, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. E Paulo também mesclava em outras cartas o imperativo, na verdade o indicativo e o imperativo. Tito capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 14, o apóstolo Paulo fala isso. Ele fala que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. O que essa graça faz na minha vida e na sua vida? Ela nos ensina a renegar as impiedades e as paixões mundanas, para servirmos ao Senhor com dedicação.
Portanto, meus amados irmãos, pregação só da graça. Graça, graça, e sem que levar o povo a tomar uma decisão, a sacudir a poeira das suas roupas espirituais, ou a sair do seu comodismo espiritual. Isso não é o Evangelho. O Evangelho mostra quem Deus é. O Evangelho mostra quem sou eu. O Evangelho mostra quem é você. Você não é muito importante para Deus, coisa nenhuma, como falam por aí. Nós somos pecadores dependentes do Senhor. Então, Jesus aqui, irmãos, está mostrando como se prega. E Jesus mostra, de fato, aqui as doutrinas da graça, o reino dele, a grande topo da doutrina da graça. E nesta noite, irmãos, eu quero falar com vocês sobre 2 pontos apenas aqui. Os frutos revelam a natureza da árvore, no versículo 16, parte A e versículo 20. E pelos seus frutos conhecereis. Os frutos revelam a essência da árvore, verso 16b, versículo 19. A árvore boa produz fruto bom, a árvore má produz fruto mau. Portanto, aqui Jesus nos diz, identifique o falso profeta pelos seus frutos. Os frutos revelam a natureza da árvore. Os frutos revelam se a árvore é boa ou ruim. E nesta metáfora aqui, irmãos, a árvore boa são os pregadores do Evangelho. E a árvore ruim são os falsos profetas. Compare, acautelem-se, vejam, olhe se ele está pregando o Evangelho. Compare uma coisa com a outra. Vejam se está condizente com aquilo que a Escritura Sagrada diz. A mensagem pode até ser bonita, a mensagem pode até massagear o ego, a mensagem do pastor pode até elevar a sua moral ou o seu moral também, mas veja o que isso produz na sua vida. Ele pode até enganar as pessoas com uma mensagem linda, uma mensagem bonita, citar vários textos da Bíblia, inclusive. Mas vejam o que isso vai produzir na sua vida. E nós concordamos aqui com João Calvino, que diz, nada é mais difícil do que falsificar a virtude. Olhe os frutos. O caráter dele vai aparecer. Ele pode até ter uma boa indumentária pastoral. Ele pode até ter presença de púlpito. Ele pode até ter uma postura muito elegante. Pode até falar bem, ter uma oratória invejável, ele pode ter tudo isso, mas olha a vida dele, olha o caráter dele. Aqui o Senhor nos adverte, meus irmãos, pelos seus frutos os conhecereis. E a força do verbo aqui, conhecer, exige que se faça uma investigação minuciosa, comparando uma coisa com a outra, para se chegar a uma conclusão. Não diga amém para tudo que o pastor prega. Cuidado. Não creia em tudo que ele fala. Compare. Seja aqueles crentes que Lucas registra em Atos. Seja aqueles crentes bereanos. Que quando Paulo pregava, eles olhavam na Escritura se de fato era aquilo mesmo que ele estava pregando. E somente, irmãos, após estas ações que a pessoa consegue discernir o falso do verdadeiro. Após verificar se a mensagem do pregador é verdade, agora é preciso comparar o que ele fala com a sua conduta, com o seu caráter. Se a mensagem e conduta não forem compatíveis, desconfie. Se ele fala em humildade, em contentamento, mas ele não vive assim, desconfie. Desconfio disso. A questão, meus irmãos, não é nem se eles falam a verdade ou mentira. A questão é o quanto você está disposto a gastar tempo para comparar a mensagem do pregador com o que ele faz. Muitas pessoas hoje acham que a igreja é sentar no banco e ouvir, cantar. E quem canta ainda é louvado seja o Senhor. Mas muitos ainda nem isso fazem. Acham que ir à igreja ao domingo é só preencher uma agenda naquele horário.
e não presta atenção no que é pregado, no que é cantado. Aqui Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Precisamos, irmãos, olhar o que se prega, precisamos olhar a mensagem, sim, do pastor, do pregador, mas também Jesus aqui nos alerta: olhe o caráter dele, olhe a vida dele. Por isso que 1 João 4, versículo 1 nos alerta que não podemos dar crédito a qualquer espírito e que devemos provar se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Por isso, cuidado, olhe os frutos, olhe a vida desse pastor, olhe a vida do padre, olhe a vida dos presbíteros, olhe a vida do bispo, se está condizente com o Evangelho, com a humildade de um líder da igreja, se ele está disposto a servir o Senhor, se ele de fato é servo do Senhor, se ele de fato é servo ou ele é Senhor de Jesus. Muitos se postam desta forma. Mas quero chamar a sua atenção para a parte B do versículo 16 e o versículo 20. Os frutos revelam a essência da árvore. Jesus aqui diz, meus irmãos, que é impossível produzirem uvas. Ele diz que é impossível espinheiros produzirem uvas, como também é impossível os abrolhos produzirem figos. E da mesma maneira, é impossível o falso profeta pregar e viver a verdade. Porque sua essência é enganar, a sua essência é ludibriar, a sua essência é mentir. Se alguém pretende colher uvas nos espinheiros, ele terá uma grande decepção. Para ele colher uvas, ele precisa ir na videira. E ele não vai colher figos no cardo, naquela árvore espinhosa, nos abrolhos. Se ele procura figos ali naquela árvore, ele vai ter uma grande decepção. E a decepção vai ser no presente e também será no futuro. E esse é um tema do próximo sermão, que as pessoas vão sentir que, de fato, enganaram alguém. Então, Jesus diz que a árvore boa produz bons frutos. Quero chamar aqui, irmão, sua atenção para o vocábulo bom. Ele tem um sentido de honroso, valioso. No caso de uma pessoa, é alguém de excelência moral, uma pessoa reta, uma pessoa justa, uma pessoa digna, uma pessoa justa no que prega e no que vive. Se há mentira, se há engano e qualquer tipo de falsidade, esta pessoa não é uma árvore boa. Pode ser até legal, pode ser uma pessoa bem afeiçoada, pode ser uma pessoa que tem um vocabulário rebuscado, sabe articular bem as palavras, uma pessoa que faz amizade fácil, uma pessoa até extrovertida, uma pessoa até legal, contadora de anedota e faz a plateia rir. Cuidado, cuidado. Olhe a conduta dele, olhe a vida dele, olhe se ele está de fato pregando o Evangelho, porque os frutos são de acordo com a árvore. Mas aí pode surgir uma pergunta, meus irmãos: quem pode produzir estes frutos? Ninguém. Por isso a Escritura diz que eles são o fruto do Espírito Santo. Se o Senhor não regenerou esse pastor, se o Senhor não implantou a vida dele lá dentro, se o Senhor não mudou a disposição lá dentro dele, o que vai sair é mentira, o que vai sair é engano, o que vai sair é obras da carne, até mesmo imperceptível. Mas se o Senhor regenerou, se o Senhor pôs nova vida lá dentro, irmãos, o que vai sair é o fruto do Espírito. É amor, é bondade, é benignidade, é mansidão, é longanimidade. São essas coisas que vão sair da vida desse pregador. Observe se o seu pastor, observe se o seu líder tem essa qualidade do fruto do Espírito. Porque se ele não tiver, ele é uma árvore ruim.
está produzindo frutos maus. O falso profeta, meus irmãos, não tem o Espírito Santo, não tem a vida de Deus. O falso profeta não tem a verdade do Evangelho. Por isso é que ele produzirá frutos pecaminosos, frutos ruins. Jesus disse para Nicodemos que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem como aquele que não foi regenerado por Cristo produzir fruto do Espírito. Não tem jeito. Pode enganar muita gente. Pode até enganar por determinado tempo, mas ele não vai continuar enganando sempre. E a árvore má produz frutos maus. E o vocábulo mal aqui, queridos irmãos, tem o sentido de perverso, maligno, injusto. Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 8 a 11, sobre os frutos da luz, que são bondade e justiça e verdade. E as obras contrapostas a ela são as obras infrutíferas das trevas, e o contexto lá mostra idolatria, avareza, coração ligado aos bens da terra, o coração ligado ao dinheiro, e também a mentira, a impureza e o furto, diz Paulo lá. E há muitas maneiras de o líder da igreja furtar os crentes, com falsas promessas, de que você se der tanto para a igreja, se você vender o seu carro, se você der o seu salário todo, Deus vai te abençoar em dobro. Isso aí é furto, isso é roubo. Isso são obras infrutíferas das trevas. Por isso, uma árvore improdutiva, diz o Senhor no verso 19, é cortada. O verso 19 aqui, meus irmãos, nos mostra uma sentença para a árvore que não cumpre o seu propósito, que é dar bons frutos. Ela é cortada. No campo da agricultura, para que manter uma árvore imprestável, ocupando espaço no solo, consumindo os nutrientes do solo, se beneficiando da luz solar, se beneficiando da água e de tudo aquilo que faz parte daquele ambiente? Para que o agricultor vai manter esta árvore ali, se ela produz frutos maus? O agricultor que cultiva laranja, se tiver uma laranjeira imprestável, certamente ele vai tirá-la de lá. João Batista fala de um juízo definitivo para aqueles que não produzem frutos dignos de arrependimento. Ele diz: o machado já está posto à raiz das árvores. E quando o judeu colocava o machado na raiz da árvore, significava juízo definitivo. Aquela árvore não tinha chance mais de brotar. Cortou a raiz. E aqui Jesus diz que todo crente improdutivo no reino de Deus, ou que produz frutos ruins, não serve para nada e será cortado definitivamente. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que dentro da igreja, seja qual for a denominação, há pessoas que já foram cortadas há muito tempo. Vão morrendo aos poucos, as folhas vão amarelando, vão perdendo a seiva, vão perdendo a vida, já está contaminada, essa árvore já está cortada. Por que foram cortadas? Porque não produzem o fruto do Espírito Santo. E por que não produzem o fruto do Espírito Santo? Porque esta árvore não foi colocada naquele lugar pelo Pai Celestial. Falando lá com a liderança da sua época, em Mateus capítulo 15, se você quiser dar uma olhada comigo, Mateus capítulo 15 e versículo 13, Mateus capítulo 15 e versículo 13, Jesus dá, de fato, aí uma sentença. Versículo 12, então, se aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a sua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada.
Terrível. Os líderes ouvindo isso, os fariseus ouvindo isso. O que Jesus estava dizendo? Eles são líderes aí. Eles têm um paramento sacerdotal muito bonito. Tem os filactérios alongados, sabem fazer orações, coletam oferta. Eles fazem prosélitos de todos os cantos da terra. São zelosos com a lei. Mas são plantas que não fazem parte do jardim de Deus. Lá na frente, o jardineiro cortará. Será arrancada. Oh, meus irmãos, uma coisa que deve queimar o nosso coração, que deve levar-nos à preocupação. Meu Deus, eu estou na religião, eu sou servo do Senhor. Fazer essa avaliação na nossa vida, sabe? Meu Deus, eu sou uma planta que o Senhor plantou ou não sou? O que eu estou fazendo no jardim do Senhor? Pegando a água, tendo os cuidados do jardineiro, está aqui. Mas, Senhor, nós precisamos, irmãos, fazer isso. E Deus pode, irmãos, tirar a seiva de sustentação da árvore aos poucos. Deus pode restringir consideravelmente até mesmo sua graça comum. Porque o verbo cortar aqui significa também tornar inútil uma coisa. No caso de uma árvore, é deixar que ela fique à mercê dos insetos para atacar esta árvore e devorá-la. No caso de uma pessoa, é Deus abandoná-la no seu orgulho, na sua insignificância, deixar que ela fique assim. Um dos grandes juízos de Deus hoje para uma pessoa é quando Deus disse: pode fazer o que você quiser, faça o que você quiser. Mas quando Deus nos chama, irmãos, Deus nos corrige, Deus nos disciplina, como nós devemos nos alegrar, como nós devemos dar graças a Deus, porque nós somos filhos do Senhor, somos filhos dEle. Mas quando Deus abandona, quando Deus tira o temor, é triste, meus irmãos, quando alguém não tem temor a Deus. E segundo Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o próprio provérbio diz que o temor consiste em aborrecer o mal. Quem não aborrece o mal, nem temor tem. E se não tem temor, nem entrou ainda no princípio da sabedoria. Quantas pessoas, irmãos, estão dentro da igreja nesta qualidade? Temos que pensar nisso. Deus pode fazer isso. E Deus faz isso com a árvore que Ele não plantou. É o homem que plantou. É o presbitério que ordenou, e não Deus. Ou é a igreja que escolheu tais e tais presbíteros, e não Deus. É a igreja que escolheu tais e tais diáconos, e não Deus. E Deus vai tirando, Deus vai cortando. É o presbitério que massageou a mão lá no teologando, e ele se tornou pastor. E agora vai na bancarrota com o secular. Vamos nos alegrar no Senhor, e deixa de pregar o evangelho da graça, deixa de pregar o imperativo também do reino. Não, além de não pregar o evangelho da graça, também não prega o imperativo da graça. Não, isso não é evangelho. E é motivo, irmãos, de muita tristeza para nós neste tempo presente. Quais são as pessoas dentro da religião que são mais fáceis de serem enganadas pelos falsos profetas? Quais são essas pessoas? São aquelas que estão à caça de milagres. Toda pessoa que procura milagres numa igreja, que vai para uma igreja procurando milagres, para Deus mudar a sua vida financeira, que faz isso e faz aquilo, talvez ela não saiba, mas está sendo ludibriada e enganada pelo falso profeta. Essas pessoas não se contentam com o simples e com o ordinário. Elas querem inovações. Essas pessoas anseiam pelo extraordinário. Esse tipo de pessoa, irmão, tem a mente ociosa, não gosta de trabalhar, e dá o trabalho de conferir isso com as Escrituras.
tem a mente preguiçosa, não gosta de ler as Escrituras e comparar uma coisa com a outra. Se o pastor falou lá que vai acontecer um milagre na sua vida hoje, essa pessoa diz, amém, glória a Deus. Mas quando o pastor diz, se você não se arrepender, não abandonar a sua letargia espiritual, se não voltar para o Senhor, como nós lemos hoje em Joel, Deus falando através do profeta, vocês vão perecer. Não volta aqui mais nessa igreja. A minha vida já está muito ruim, esse pastor coloca ela pior ainda. Meus irmãos, qual é o Deus que essas pessoas pregam hoje? O Deus que essas pessoas pregam não é o Deus na Bíblia. Parece que o Deus que essas pessoas pregam é um Deus que está muito necessitado da atenção do homem, muito necessitado da atenção das pessoas. Parece que o Deus que essas pessoas pregam dizem, oh, por favor, ame-me. Eu estou muito necessitado que você me ame. É Deus, parece que Deus que está necessitado que as pessoas o buscam. Eu estou muito abatido, eu estou até com problema psicológico, porque você me abandonou. Por favor, me ame mais um pouco. O que eu fiz com você para você me abandonar? Esse não é o Deus da Bíblia, irmãos. Não. O Deus da Bíblia diz o seguinte, olha, busca-me enquanto é tempo, arrependa, quem sabe coloque o seu rosto no chão, talvez eu vou ter misericórdia de você. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que quando nós buscamos Ele de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, Ele se compadece de nós. E não é à toa que o salmista, inclusive o salmista Davi, diz que o Senhor está atento àquele que é contrito de coração. Não, esse Deus aí que está necessitado de atenção das pessoas, não é o Deus das Escrituras, irmãos. Como que se Deus precisa que nós o amemos? Nós é que precisamos dele. Esse não é o Cristo revelado nas Escrituras. Quando caiu lá a torre sobre os galileus, muitas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram, por certo, eles fizeram uma coisa muito errada, não é possível um negócio desse, a torre cair logo nesse momento em cima deles e matá-los. O que Jesus disse? Se vós não arrependerdes, igualmente perecereis. Vocês estão olhando para eles? Se vós não arrependerdes, igualmente perecereis. E quando o Senhor Jesus, eu sempre cito isso aqui, para essa aqui é a carta magna da minha pregação. Quando Jesus começa o ministério de pregação, ele diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o Evangelho, esse é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que fica lá amuado, com baixo astral, porque as pessoas estão abandonando. Não, Deus não precisa de você. Deus não precisa de nós. E há pessoas, irmãos, que ainda acreditam que existem profetas curandeiros, que possuem dons extraordinários de curar e até de ressuscitar mortos. Recentemente morreu o pastor John MacArthur, dos Estados Unidos, e foi uma grande perda, inclusive para mim, porque eu me espelho ainda, com certeza, tem muitos livros de John MacArthur, e com certeza muito do que eu sei do Evangelho eu aprendi dele. Nunca ouvi, né, mas eu fiquei muito triste, e eu posso dizer para você que fiquei muito abalado com a morte de John MacArthur. Então eu acompanhei alguns posts na rede social, e apareceu lá um comentário de um irmão que disse, eu não sabia que o pastor John MacArthur estava doente, porque se eu soubesse que ele estava doente, eu tinha orado para o Senhor salvar a sua alma, porque ele não crê em dons extraordinários, então ele agora está ardendo no inferno. Eu escrevi para ele, rapaz, como você é poderoso, hein? Como que você é poderoso? Então, quem não crê em dons extraordinários de ressuscitar mortos,
falar em línguas e etc., está no inferno, é possível que você vá para lá. É possível. Se você não se arrepender, você vai para lá. Meus irmãos, aonde nós chegamos, essas pessoas são facilmente enganadas. E nem chamou, nem a memória do pastor, que morreu aos 86 anos, mesmo com voz fraca, com o pulmão quase parando, ele estava lá no púlpito da Communication, da Comunidade da Graça nos Estados Unidos. O homem nunca parou de pregar, sempre estava lá pregando o Evangelho, mas ele é sensacionista. Por ser sensacionista, ele está no inferno. E essas pessoas, irmãos, que nós vemos por aí dentro da religião, ninguém tem o dom de ressuscitar mortos, ninguém tem o dom de curar pessoas. Aqueles que dizem possuir tais dons atraem multidões, e na verdade, Jesus está dizendo que essas pessoas devem olhar como é a vida do tal profeta, qual é o seu caráter. Eles manifestam o fruto do Espírito na sua vida, porque é o fruto do Espírito que prova se a pessoa é espiritual ou não. É o fruto do Espírito que prova se ela está no reino ou não. É o fruto do Espírito que prova se ela é serva do Senhor ou não. É o fruto do Espírito que prova se ela está na graça ou não. É o fruto do Espírito que prova se ela foi regenerada ou não. É o fruto do Espírito que prova se ela semeia na carne ou no Espírito. Não dons. Dom Satanás pode imitar. E como ele imita? E não dons. Então, como eu vou conhecer um falso profeta? Jesus nos alerta que devemos olhar dois frutos aqui. O fruto doutrinário. O que ele ensina te aproxima de Deus? Leva você a ter comunhão com o Senhor. Sua mensagem te leva a viver com humildade, tendo Deus como Senhor da sua vida. Eles te ensinam quem é Cristo e o que Ele fez para salvar o pecador da perdição eterna. Eles te ensinam isso. Eles te mostram como é fétido e feio o nosso pecado diante do Senhor. Ou eles te ensinam que você é muito importante para Deus. Eles estão incutindo doutrinas estranhas na sua mente. Doutrinas estranhas são aquelas que não acham apoio nas Escrituras Sagradas, como o uso do sal para eliminar o mal espiritual da sua casa. Ensino que se você beber um copo de água consagrada, a sua enfermidade sairá. O ensino de que a água do Rio Jordão é poderosa. Eles ensinam que se ungir objetos, este ou aquele vai espantar o mal. O ensino de que se você soprar 7 vezes sobre o enfermo, ele será curado. É ensino estranho, é falso profeta. Cuidado. Uma das doutrinas, irmãos, estranhas e não menos perniciosa, é o perdão psicológico. Este ensino diz que a pessoa deve se perdoar para ficar livre da sua culpa. Tem pastor coach ensinando isso, pastor técnico. No gabinete desses pastores, os crentes vão lá e chorando e dizem: eu fiz uma coisa que não é legal, e eu estou muito abalado. Este pastor coach, que é falso profeta, se você não se perdoar, você nunca se sentirá bem. Eu li na Escritura que quem perdoa e purifica pecado, quem perdoa é Jesus, e quem purifica pecado é o sangue de Jesus. Eu nunca li isso, que eu tenho que me perdoar. Você precisa se perdoar. Enquanto você não se perdoar, tem um negócio aí de liberar perdão também. Não, meus irmãos, não. Quem nos purifica do nosso pecado é Jesus. Ele derramou o sangue dele para nos purificar o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, a quem? A Jesus. Não é ao pastor. Há casos que sim, é necessário que se confesse lá perante o conselho da igreja,
mas na maioria dos casos, você fala com Deus, nem o pastor precisa ficar sabendo. Fale com Deus, peça perdão ao Senhor, é Ele que pode perdoar. Então, esse cuidado, é o fruto da doutrina, você precisa prestar atenção. E também Jesus ensinou aqui sobre o fruto do caráter. Mateus capítulo 12, a partir do verso 22, relata um episódio da libertação que Jesus fez na vida de um endemoniado. Jesus também curou esse homem da cegueira e surdez. Os fariseus disseram que Jesus fez aquilo pelo poder de Beelzebul. E no versículo 33 em diante, Jesus afirmou que se conhece uma árvore pelo seu fruto. E no verso 34, Jesus diz que eles blasfemaram porque o coração deles era blasfemo. A boca fala do que está cheio o coração. Pensa, meus irmãos, quem poderia tocar na suposta santidade dos fariseus? A não ser Jesus? Olhando para eles, a mensagem de obediência deles com a lei, todo o zelo dele era muito impressionante. Eles eram perfeitos liturgicamente, ritualisticamente. Mas diversas vezes em Mateus 23, Jesus os chamou de hipócritas, porque o caráter deles era tão sujo como o sepulcro. Eles estavam com o coração cheio de hipocrisia e iniquidade. Por isso e muito mais, Jesus disse no versículo 33 do capítulo 23 de Mateus: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mas quem olhasse para eles, santo, está no céu. É um grande exemplo a ser seguido. Mas Jesus que olha o coração de serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E a nota triste, irmãos, muito triste, está no verso 15 de Mateus 23. Muito triste essa nota que Jesus falou, onde o nosso Senhor diz que as pessoas que são ensinadas pelos falsos profetas, como os escribas e fariseus da época de Cristo, se tornam filhos do inferno 2 vezes mais do que eles. Por quê? Porque as igrejas que pregam falso milagre, de bênção e mais bênção, estão cheias? Porque as pessoas também são assim. As pessoas querem isso, não querem Deus. As pessoas são enganadas porque elas querem também ser enganadas. Essas igrejas estão cheias porque também elas têm um coração corrompido. As pessoas têm um coração corrompido. E observe mais uma coisa, irmãos. Como está a sua vida depois que você passou a dar ouvido a tais pregadores? Eles te levaram a um maior comprometimento santo e justo com Deus? Você tem mais comunhão com o Senhor? Você está conseguindo ver como é pecador e necessitado de Cristo para ser salvo? Você está mais ávido pelo tesouro do céu ou pelo tesouro da terra, a partir do momento que se passou a ouvir tais pessoas? Você anseia pela volta de Cristo? Seus pensamentos estão lá em cima, no céu, ou estão aqui na terra? Qual tem sido o resultado espiritual na sua vida? Você está sendo confrontado? Há sincera preocupação de que você precisa melhorar? Que você precisa sair desse ostracismo espiritual? Há um confronto na sua vida? Há um balançar de Deus na sua vida? Ou você está no comodismo bem quieto? A mensagem que você está ouvindo está te aproximando ou te afastando de Deus? A mensagem que você ouve te leva para o Calvário, onde está a cruz de Cristo, ou para o palácio e glamour de Pôncio Pilatos? Onde está? Que resultado essas mensagens estão produzindo na sua vida? A mensagem que você ouve te faz um peregrino e forasteiro que está a caminho da Jerusalém celestial, ou está te levando para a Babilônia escravizadora? Para onde está te levando? Olhe o resultado na sua vida. Se você está sendo confrontado pela palavra de Deus,
se você está mais próximo de Deus, se você está se sentindo mais necessitado de Deus, ó Senhor, como eu sou pecador, ó Deus, como eu estou precisando. E eu estou falando, irmãos, inclusive o pastor, eu também ouço mensagem confrontadora. E quando eu também estou estudando, como que o Espírito Santo fala comigo, como a palavra de Deus também me fala comigo, me confronta. Você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo. Oh, meus irmãos, como que Deus nos confronta com sua mensagem, mas a mensagem do falso evangelho nos coloca confortável, muito confortável. Eu vou contar aqui digamos assim, uma história que você talvez já tenha ouvido, sobre o sapo na panela com a água fria, não é? Colocou-se o sapo lá na panela de água fria e foi esquentando a água, e ele quieto lá. Tá, água fria, o sapo gosta disso, né? Da água fria, foi esquentando, esquentando. E ele ficou tão acomodado que nem se percebeu que a água já começou a ferver e ele morreu lá. A mensagem do Evangelho, irmãos, não nos deixa quieto, não nos deixa acomodado no lugar. A mensagem do Evangelho nos confronta. Ó Senhor, ó Deus, como eu sou necessitado do Senhor, como eu preciso, Senhor, de Ti. Ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. A mensagem do Evangelho, sim, é boas novas, mas também, irmãos, ela traz para nós um senso de responsabilidade muito grande. Nas igrejas dos falsos profetas não tem isso. É bênção. É bênção e mais bênção. É aquilo que um falso profeta diz aí nas suas redes sociais. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Mentiroso. Você está acreditando nisso? Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Compara se a Escritura diz isso. Meus irmãos, nós saímos da igreja às vezes quebrado. Temos desejos que Deus não cumpre, porque nós somos filhos. Nada faltando. Esse mundo está caído. Às vezes choramos, às vezes sentimos tristeza, às vezes perdemos. Nada quebrado. Não ouça esse falso profeta, porque Jesus disse em Mateus 23, versículo 15, que essas pessoas serão condenadas ao inferno 2 vezes mais do que os falsos profetas. Não ouçam esses falsos profetas. Não faça isso. E eu estou aqui como pastor do Senhor, te alertar. E talvez você que está me ouvindo, ou vai me ouvir depois, não ouça esse falso profeta. Ele se parece com um anjo de luz, mas os falsos profetas, segundo Paulo, é a própria encarnação de Satanás para enganar você. Tome cuidado. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude, nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar.